Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Você já fechou a sua Bíblia frustrado, perguntando a si mesmo por que não conseguiu aproveitar melhor o seu tempo e o seu estudo bíblico? Talvez você tenha começado empolgado em ler e estudar a Bíblia, mas com o tempo acabou desanimando porque não conseguia obter o resultado que você esperava. Assim, acabou deixando de lado pensando, outros talvez consigam, mas eu não. Deixe-me dizer por que você falhou. Primeiramente, isso tem a ver com a sua motivação em querer aprender a palavra de Deus. Você precisa definir onde quer chegar. Outra coisa é porque possivelmente você não soube ler o texto. Não pretendo com isso dizer que você não sabe ler, como se fosse um analfabeto, mas que precisa de orientação de como fazê-lo e tirar o melhor proveito. Quero ser aqui o seu guia neste processo. Infelizmente, estamos vivendo numa cultura em que as pessoas não valorizam a leitura. Vivemos uma mudança de uma sociedade baseada na letra para uma sociedade de espectadores, baseado apenas na imagem. Veja por si mesmo, quanto tempo você consegue manter o seu foco ao ler um livro e ao acessar suas redes sociais? Como resultado, poucas pessoas, ou quase nenhuma, sabe como aproveitar bem a leitura de um livro. E a Bíblia é um livro, o que significa que deve ser lida e apreciada. Precisamos recapturar o gosto pela leitura. Por isso, neste e nos próximos posts, quero dar algumas instruções de como você deve ler. Vou falar sobre o que você deve procurar na leitura. Não saber ler é uma tragédia, pois se você não entende o que lê, por que deveria perder seu tempo fazendo isto? Infelizmente, muitas pessoas fecham a Bíblia tendo basicamente perdido o tempo, porque se as suas vidas dependessem disso, não conseguiriam dizer sobre o que estão lendo. Se este é o seu caso, permita-lhe dar-lhe 3 sugestões para ajudá-lo na sua leitura. Aprenda a ler melhor e mais rápido. Existe uma relação direta entre a habilidade de observar a Bíblia e a habilidade de ler. Se melhorar suas habilidades de leitura, irá melhorar as suas habilidades de observar as Escrituras. A leitura constante fará com que você leia mais rápido, porém com entendimento. Você também irá aumentar o seu vocabulário de palavras e a ter discernimento em observar e interpretar fatos. Pense, se você pudesse ler mais rápido e com entendimento, isso iria aumentar a sua efetividade e produtividade. Vale ou não vale a pena um investimento? Vou deixar no link da descrição um site onde você poderá baixar o livro A Arte de Ler, que irá lhe fornecer regras práticas, cuja aplicação permitirá extrair da leitura o máximo proveito intelectual. Aprender a desenvolver a leitura dinâmica irá acrescentar muitos benefícios em seu estudo bíblico. Neste livro, você irá aprender a classificar livros, descobrir as intenções do autor, a resumir um livro e como achar termos-chave. Ele fala sobre as 4 perguntas que todo leitor deve fazer: qual a diferença entre sentenças e preposições e o que bons livros podem fazer por você. Ele também nos diz como ler livros práticos, imaginativos e históricos, entre outras coisas. Com certeza, será um importante recurso para o seu estudo bíblico porque ensina como ler. Aprenda a ler como da primeira vez. Um dos grandes enganos que as pessoas cometem é achar que porque já leram certa passagem, já conhecem o seu significado. Você precisa ler cada texto como se nunca o tivesse lido antes. Lembre-se que em relação à Bíblia é a palavra de Deus e ela se renova a cada leitura que você faz. Recomendo que você leia Hebreus capítulo 4, versículo 12. Isso é algo que exige muita disciplina. Envolve o cultivo de uma mentalidade, uma atitude em relação à palavra de Deus. Recomendo que você leia Romanos capítulo 2, 12, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Outra coisa que pode ajudar é ler a Bíblia em diferentes versões. Desta forma, você verá a Bíblia com outros olhos.
O ponto é: faça o que for preciso para se aproximar da palavra de Deus com uma perspectiva renovada. Uma das grandes causas de fracasso ao ler a Bíblia é dizer: isso eu já sei. Leia a Bíblia como uma carta de amor. Você já escreveu ou recebeu uma carta de amor? Quando se está apaixonado, sua expectativa é de ler e reler e tirar o tempo que for necessário para usufruir deste momento. Pois bem, esta é a maneira como devemos ir à palavra de Deus. Leia como se fosse uma carta de amor de Deus para você. Se as pessoas lessem livros da mesma forma que leem uma carta de amor quando estão apaixonadas, seríamos uma raça de gigantes mentais. Se lessem a Bíblia, teríamos gigantes espirituais. Portanto, se você quer entender a Bíblia, tem que aprender a ler. Melhor e mais rápido, como da primeira vez, e como se estivesse lendo uma carta de amor. Pense nisso. Deus quis se comunicar conosco e escreveu sua mensagem em um livro.